a chance de lesão no treinamento físico, é importante que a gente faça as progressões de forma adequada. Então, quando a gente pensa nessas progressões, seria como a gente aumentasse, por exemplo, as cargas de treinamento de forma progressiva. Então, por exemplo, se eu coloco aqui um exemplo de uma caminhada, fazendo, por exemplo, depois uma transição para a corrida, é como se essa pessoa, inicialmente, ela começasse, por exemplo, a treinar a 5 por hora caminhando, 5 km por hora caminhando. Depois de um tempo, ela fizesse essa progressão, por exemplo, para 5,5 km por hora. Depois de um tempo, ela fizesse essa progressão a 6 km por hora. Depois fizesse mais uma progressão, por exemplo, para 6,5 km por hora. Depois fizesse mais uma progressão para 7 km por hora, por exemplo. Então, quando a gente vai observando aqui, existe um incremento de cargas ao longo de períodos. E vamos supor que aqui seja, por exemplo, a primeira semana, a segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana. Então, ao longo, por exemplo, de 5 semanas, eu tive um incremento de intensidade durante a minha programação. Então, a gente foi adaptando a cada semana e realizando as progressões. O que eu poderia trocar também, por exemplo, seria em relação à quilometragem, ao volume desse treino. Então, por exemplo, na primeira semana eu fiz 3 quilômetros, a segunda semana eu fiz 3,5 quilômetros, na terceira semana eu fiz 4 quilômetros, na quarta 4,5 e na quinta eu fiz, por exemplo, 5 quilômetros. Então a gente também tem, ao longo das semanas, o aumento do volume. E tudo isso tem que ser feito de forma progressiva para permitir a adaptação do sistema. Tá? Então o ideal é que vá aumentando esse volume, essa intensidade de forma lógica, permitindo a adaptação dos sistemas para reduzir a chance de lesão. Tá? Aqui, por exemplo, eu usei valores simbólicos para a gente entender o que a gente deve ir fazendo ao longo do tempo, tá? Mas é permitir que ao longo, por exemplo, das semanas de treinamento, eu vá aumentando o volume ou a intensidade desse treinamento, mas com períodos que os sistemas consigam se adaptar. Então eu não posso, por exemplo, partir de 3 km em uma semana e na outra eu vou passar a fazer 7 km, ou seja, já é um aumento aqui de mais de 100% desse volume. Então o ideal é que eu faça esses aumentos de forma planejada para que eu tenha uma adaptação nos meus sistemas para que reduza a chance de lesão. Tá? Então um bom planejamento vai fazer com que a sua chance de lesão reduza, Então é muito importante que a gente faça essa progressão de forma adequada.